Eu sei que você às vezes pensa em ter filhos, mas fica com medo porque o mundo tá um caos, o governo tá pior ainda. Às vezes fica na dúvida em investir em uma casa ou em algum sonho, mas e se der muito ruim no governo do jeito que está e eu precisar sair, mas vou ir para onde se o mundo está praticamente em guerra? Você fica com várias inseguranças. Isso te deixa ansioso, isso te deixa nervoso, isso faz com que você crie muitas dúvidas em você. Então, se isso acontece com você, hoje eu trouxe um versículo sob medida. Diz o seguinte, lá em Isaías, capítulo 26, versículo 3. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme porque confiam no Senhor. Esse versículo ele fala muito de foco. Porque foco é o que significa o teu propósito, né? O meu propósito esse ano é comprar uma casa, o meu propósito esse ano é adquirir alguma coisa, é ter uma empresa, isso ou aquilo. O que você controla é o que sai da sua mente. Ou seja, você controla o que você pensa, você controla o que você faz, mas você não controla quem recebe e você não controla o meio externo. Você não controla se vai acordar amanhã e não controla o que o presidente vai fazer com o nosso país. Então, o que o Senhor te propõe com esse capítulo é o seguinte: fica firme no teu propósito, no que você pode fazer e deixa que o Senhor controla o resto. Fique em paz. Foca no que você pode fazer. Então, aquele que confia no Senhor é como o monte Sião que nada se abala, lá de Salmos. Ou seja, desde que você faça a sua parte, o restante é com o Senhor que cuida. Ah, isso significa ter fé, né? Ah, Bruna, eu não sei se eu tenho fé, eu sou tão fraco em fé. Todos os dias você faz planos para amanhã. Por exemplo, assim, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, nessa semana, no final do ano eu vou viajar. E daí talvez ano que vem eu tô pensando em casar, ou tô pensando em comprar isso, mas você nem sabe se vai acordar. Você não controla nem os próximos 5 minutos. O que te impede de você ter um ataque cardíaco daqui a pouco, sofrer um acidente, sei lá, de cair um raio na sua cabeça? Nada, você não controla o meio externo. Só o fato de você fazer planos já significa fé, porque você não controla nada. Só que uma coisa que é importante levar em consideração: você ter uma confiança num firme propósito não significa que você vai se escorar numa confiança passiva. Ou seja, você vai esperar sentado que Deus faça as coisas por você. Não é isso. Se você observar Deus, ele é um Deus de movimento. Ele está o tempo inteiro em movimento. Ele não é um Deus de estagnado. É só Jesus fala, eu não sei direito qual é o versículo que Deus está em todo lugar e ele é a natureza e qualquer lugar que você olha. Ele não fala com essas palavras, é claro. Que basta você olhar que você vai ver como Deus é. A natureza, ela é o movimento. A plantinha, ela nasce, ela cresce, ela dá folhas, ela dá flores, às vezes frutos, as folhas caem, ela continua, ela não fica parada, ela não é uma planta de plástico. Ela tem um ciclo de movimento. Então, para que você possa ter essa confiança em Deus, você também precisa se colocar em movimento. Porque quando as oportunidades chegam, elas vão chegar para aquelas pessoas que estão prontas para receber. Até porque não seria justo as oportunidades chegarem para aqueles que estão parados. Eu estou aqui esperando o Senhor, vai aparecer na minha porta e me dar o que eu preciso. Chega a ser até meio prepotente isso. Porque por que que Deus vai levar na sua porta? Não estou dizendo que isso não aconteça, existem milagres, mas grande parte, se você quer uma mudança na sua vida, você precisa se colocar em movimento para que Deus possa abençoar o seu caminho. Então você coloca o pé e o Senhor coloca o chão. Isso se fala sobre fé. Você não fica ali parado sem esforço nenhum. Você aguarda que tudo ocorra bem, mas que você tem que empenhar o seu suor nisso. Tanto que quando Adão e Eva saíram do paraíso, Deus falou: você vai trabalhar, vai empenhar com o suor do seu trabalho. Lá em Isaías também diz assim: o Senhor pergunta: a quem eu enviarei?
não foi um convite direto para Isaías. Ele não falou, Isaías, posso mandar você? Não, ele deixou a pergunta aberta. A quem eu enviarei? E aí, Isaías, se colocou em movimento. Eis-me aqui, o que eu posso fazer, né? Enfim, eu não lembro o trecho direitinho. Ele teve iniciativa, você se colocou em movimento, você confiou. Eu estou aqui, esse é o meu propósito, é isso que eu quero, eu vou caminhar para esse objetivo e vou ter fé que o Senhor vai colocar as oportunidades na minha frente. Não que você vai sentar a bunda e ficar esperando o Senhor aparecer com uma bandeja na sua frente. Isso é coisa de preguiçoso. Então, seus pensamentos, eles têm poder sobre você. Muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos se tornam as suas palavras se tornam as suas ações se tornam os seus dias e os seus dias se tornam a sua vida. Não é bem certinho essa a trilogia, mas esse é o significado em si. Cuidado com o que você pensa, porque ele se tornará a sua vida. Se você pensa coisas negativas, sua vida será negativa. Isaías 26:3 diz também que Deus manterá os nossos corações em perfeita paz se mantivermos a nossa mente fixa nele. Então, de manhã, bom dia, Senhor, obrigada por esse dia, hoje eu vou me levantar para trabalhar. Venha ao meu encontro, coloque as pessoas certas no meu caminho, proteja-me de todo mal, mas você vai ir, você está dizendo, eu irei me colocar em ação para o meu propósito. Senhor, por favor, cuida daquilo que eu não tenho controle. O estoicismo também fala sobre isso. Tem até se eu não me engano, de Marco Aurélio. Deixa eu até pegar aqui no livro a reflexão dele. Esse livro aqui, inclusive, muito bom, recomendo. Que é, não, Epícteto, Discursos 2.1.2. Ele fala assim, ó. Vou até ler para vocês porque eu achei muito interessante. Pois se uma pessoa volta a própria atenção para suas escolhas racionais e suas ações, ela conseguirá conquistar a possibilidade de prevenção. Ou seja, se você focar no que você pode fazer, você consegue se preparar. Se, no entanto, ela se desviar a atenção das suas escolhas racionais para coisas que não estão sob o seu poder, procurando evitar o que é controlado por outros, ficará então agitada, temerosa e instável. Ele está nos lembrando ali que a serenidade e a estabilidade resultam das suas escolhas e do seu julgamento, e não do seu ambiente. Ou seja, independente do que aconteça, se trata de como você reage a isso e não do que exatamente acontece. Ouvi uma frase de uma colega de trabalho há muitos anos atrás, que diz assim: não se trata do que você está fazendo, mas de como você está falando ou fazendo. Ou seja, independente do que for acontecer, tenha consciência do que você está pensando. Você está pensando em coisas que estão ou não ao seu controle. E é sobre isso, é sobre ter fé. Então, quando você tiver o seu propósito, você ainda não tem, recomendo que tenha. Tem um vídeo, inclusive no canal, sobre isso, como manter o foco. Caminhe sobre ele, faça o seu foco e não perca a sua energia em coisas que você não controla. Sobre isso, ore e entregue em Deus, porque se você absorver e ficar preocupado com as coisas que não estão sob o seu controle, você vai surtar, vai te dar ansiedade, porque que hoje nós estamos num mundo com tanta ansiedade, com tanto nervosismo, com tantas pessoas depressivas, porque elas estão focadas em coisas que elas não podem fazer. Você só controla a sua mente, o que sai da sua mente. Sejam as palavras, as ações, os planos, as atitudes. Mas você não controla nada a partir disso. Quando você tem consciência de que o que está fora da sua mente é do controle de Deus, aí sim, aí você consegue entregar e confiar e tirar esse peso do seu coração. Eu tenho meu trabalho, vamos supor assim, um pensamento. Eu tenho meu trabalho e o que eu posso fazer é dar o meu melhor no meu trabalho. Agora, se a empresa vai ir bem, se a empresa vai ir mal, se a economia vai bem, se a economia vai mal, lá na frente você não sabe. Pode acontecer você ter uma oportunidade muito melhor, você pode acabar abrindo sua empresa, você pode, sei lá, cara. Tem tanta possibilidade que você não sabe do que pode acontecer com o futuro e você está preocupado com uma coisa que você não tem alcance. Então, a mensagem de hoje é sobre isso.
Mantenha o seu propósito, cuide com o seu pensamento e o seu foco, e o que está além do seu controle, você entrega e confia em Deus. É isso. Beijão, me deixa nos comentários se você concorda com essa reflexão.